Fala aí, galerinha do nível 1. Hoje nós vamos falar de um assunto que é dar sequência ao nosso assunto de notações relacionadas à duração, né? Está aí na apostila. Esse assunto trata daquilo que a gente vai chamar de valores negativos na teoria musical, tá? Então, o que é esse valor negativo? É bem importante a gente já ir entendendo o seguinte, que tudo que a gente viu até agora, aquelas figuras rítmicas, as sete, elas representam para a gente a ideia de duração do som, certo? Só que a duração também pode ser feita, pode ser medida, a duração é uma coisa que a gente só controla, ela pode ser feita a partir também, não só do som, mas também do silêncio. A ideia de silêncio é muito importante. Bom, a gente vai entender na evolução de que tudo isso que a gente está estudando aqui, o controle das durações, vai trazer para a gente a ideia de ritmo, né? Lembra? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, o que é o ritmo? O que é uma frase rítmica, um som rítmico? É essa configuração de duração de valores, ou melhor, de valor de durações precisas, né? Um tempo, dois tempos, meio tempo, um quarto de tempo, ok? E isso é o que vai configurar para a gente o que a gente chama de ritmo ou de frase rítmica, tá? Portanto, a frase rítmica ou esse ritmo, ela vai se expressar através do som e do silêncio, tá? Ou seja, não é só do som, tá bom? Por isso foi necessário também se criar figuras que representassem essas durações, esses valores, também para o silêncio, tá bom? Ou seja, momentos que não vai haver som. Portanto, esse silêncio não é um silêncio solto, ele é controlado, ele é medido também, tá bom? Por isso, existem figuras que vão representar o som, que a gente vai chamar então de figuras positivas, de valor positivo, e figuras que vão representar a ideia de silêncio, tá? Que a gente vai chamar de figuras de valor negativo. Tá bom? Então, valor positivo, som, valores positivos. Figuras de valores positivos, aquelas que a gente viu lá, bolinha, tracinho, rabinho, bolinha aberta, não sei o que. Isso são figuras de valor positivo, representam o som. E agora nós vamos ver então as figuras de valor negativo, aquelas que vão representar o silêncio, ou como a gente chama na música, de pausas, né? Pequenas pausas, podem ser pausas maiores, grandes, elas pequenas e grandes, melhor dizendo, e elas têm medida também, isso que é importante, tá? Então, portanto, a gente vai ter uma pausa que também vai chamar de semibreve. Os mesmos nomes das figuras vão se manter, tá bom? Só os nomes vão se manter? Não, tudo vai se manter, inclusive os seus valores também, tá? Ou seja, aquilo que a gente já viu lá, quanto que dura uma semibreve? Ah, a semibreve dura metade, o dobro da mínima. Né? Então a figura, ou seja, a pausa da semibreve vai ter o mesmo valor de duração daquela figura que leva o seu nome. No caso aqui, a única coisa que diferencia é que quando é som, quando é aquelas figuras outras lá que a gente já conheceu, representa o som. Essas aqui agora vão representar para a gente o silêncio. Né? Então, tá sacando aí? Então vamos às figuras, ó, elas estão aqui, não tem nada de muito complicado. Agora você já entende um pouco desses nomes, semibreve, mínima, semínima, você entende isso, entende os valores, né? Valores, você sabe quem é mais longa, quem é mais curta, tudo isso a gente já sabe. O que a gente tem que fazer agora é olhar a figura e conhecer as novas figuras, né? Então estamos aqui, ó, a semibreve, por exemplo, a pausa de semibreve, é uma figura muito simples. Percebam ali, ela é como se fosse um retângulozinho. Só que esse retângulo ele vai estar em um lugar específico do pentagrama. Repare, ó, o pentagrama está desenhado aqui e ele está no meio, lá no espaço, no terceiro espaço. Percebam? 1, 2, 3, conta. Terceiro espaço. Ou seja, grudado na linha de cima. Tá? É assim que vocês têm que perceber. Então, quando aparecer uma pausa dessa, que é esse retângulozinho grudado na linha de cima, isso quer indicar para a gente que é uma pausa de semibreve, ó, do jeito que está aqui, tá? A pausa de mínima, portanto, vai ser no mesmo espaço, ou seja, no terceiro espaço, porém grudado na linha de baixo, ó. É o mesmo triângulo, o mesmo retângulo, os dois são muito iguais, né? A semibreve e a mínima aí no caso. A diferença entre elas é que uma vai grudada na linha de cima, no terceiro espaço, e a outra vai grudada na linha de baixo, tá? Quando isso não está escrito com o pentagrama,
a gente escreve assim, ó. Às vezes você vai escrever essa pausa sem estar no pentagrama. Então você escreve uma linha. Opa, essa linha tá grossa. Só um instante, Ctrl Z. Pera aí, galera, que agora eu vou ter que fazer um negócio aqui. Como é que é mesmo aqui? Então, ó, vou pegar uma linha menor aqui pra gente poder desenhar essa coisa, né? Então, repare aqui. A gente vai ter uma linha. Oxe, que linha feia. Mas tudo bem. Imagine uma linha. E você vai ter a pausa de semibreve, ela vai estar grudada na linha na parte de baixo. Então você imagina que ela vai ser isso aqui, ó. Você tem esse retângulozinho pintadinho aqui. Desculpa aí a minha falta de prática aqui com esse recurso novo. Então está aí, ó. Isso é a pausa. A pausa. Tá esse quadrado aqui que eu não sei porque eu vou fazer assim para ver se ele sai. Não saiu. Aqui, beleza. Então repare, ó. Quando ela está no pentagrama, ela fica desenhada aqui no terceiro espaço e esse retângulo. Agora, quando a gente vai desenhar ela sem ser no pentagrama, com uma linha só, a gente faz assim. Eu até chamo ela assim de chapeuzinho para baixo. Ela parece um chapeuzinho virado para baixo, né? Essa é a pausa de semibreve, tá? É a mais longa. E a pausa de mínima, ela já é aquela pausa que vai ter a linha, e como a gente viu ali, ela vai ter o retângulozinho vai estar na parte de cima, ó. Tá vendo? Então, quando a gente vai desenhar essa pausa aqui, o desenho tá horrível, eu sei, tá, gente? Mas dá um desconto aí, porque aqui o negócio é só na boa vontade mesmo. Então tá aqui, né, ó. Repare aí, né? Mais ou menos dá para ter uma noção aí do que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui minha visualização para vocês me verem que é legal, né? Então, reparem aqui, fica assim. Quando está no pentagrama é aqui, ó, no terceiro espaço, grudado na linha de baixo, a de mínima. E a de semibreve, grudado na linha de cima. Quando está sem o pentagrama, elas ficam escritas assim, ó, né? Com a linha, eu chamo de chapeuzinho para baixo, chapeuzinho para cima. Beleza? Ótimo. E elas representam o que exatamente para a gente? Representam a semínima, a semibreve e a mínima, ou seja, seus valores também, só que em vez de som, silêncio, né? Vamos para a pausa de semínima, ou seja, que é a próxima na sequência, lembra? Semibreve, mínima, semínima. A pausa de semínima tem esse desenho aqui, ó, tá vendo? Ela parece uma cobrinha, né? Uma cobrinha toda estilizada aí. Eu chamo ela, na minha metodologia, eu chamo ela de Zé Carlos. A gente já viu lá nas aulas de aprendendo a ler, né? Figuras rítmicas, eu chamo de palavras rítmicas, eu ensinei ela lá. Ela vai ter nome agora, né? Eu chamo ela sempre de Zé Carlos, que é um apelido, mas o nome dela é pausa de semínima, é um nome sério, é um nome que vai no documento, não o apelido, né? Agora, o Zé Carlos, por que Zé Carlos? Porque quando você for desenhar essa pausa, você vai fazer um Z, ó, vai fazer um Z assim, que é de Zé, e depois você puxa o C de Carlos a partir do ponto que você parou o Zé, ó. Você faz assim. Tá vendo? O desenho ficou meio ruim, vou fazer de novo aqui, mais rápido. Z e C. Ainda ficou grudadinho ali, né? Esse C. Mas é parecido, tá vendo que faz um Z e um Czinho aqui, ó? É bem pequeno. Agora, isso é desenho manual, né, gente? A gente fala manuscrito. Manuscrito, cada um... Tem gente que faz só uma cobrinha, assim, né? Tomem cuidado com só a cobrinha. Façam pelo menos aí esse Z e o C, que não vai ter problema com a pausa de ser mínima, beleza? Aí é só reconhecer, então, agora, lembrar que o valor da pausa é igual ao valor da figura. Ou seja, o valor negativo e o valor positivo, eles não mudam o valor é o mesmo. Se a semínima durar um tempo, a pausa de semínima vai durar um tempo, tá certo? E assim por diante. Porém, o que diferencia é a sua qualidade? Um é o som e o outro é o silêncio, né? Beleza? Bom, vamos para a pausa de colcheia então. A pausa de colcheia, ó, aqui o desenho dela, como é que é? É uma bolinha, como se fosse quase que um 7, né? Você faz uma bolinhazinha assim, pequena na ponta, puxa um rabinho para o lado e puxa outro para baixo, ó. Parece um 7, aqui não ficou muito arcadinho, mas deveria ser arcadinho aqui, tá? Fazendo esse desenho aqui com o mouse, né, gente? É difícil desenhar direitinho. Mas é por aí, tá? Você fazendo algo parecido com isso aqui, eu já vou achar legal. Aí, ó, reparem que tem uma lógica agora, igual dos colchetes. Lembra lá? A colcheia tinha um colchete, a semicolcheia tinha 2 colchetes.
Aqui vai acontecer a mesma coisa com essa bolinha, ó. A pausa de colcheia tem uma bolinha e um rabinho, e já vem aquele traço. A pausa de semicolcheia vai ter dois, ó. São duas bolinhas, né, com rabinho, que eu desenho, eu gosto de desenhar assim, ó. Desenho a bolinha com rabinho, desço. Aí depois eu venho desenhar outra bolinha aqui. Nossa, difícil desenhar a bolinha aqui, né? Mas beleza. E aí depois eu puxo o outro rabinho. É assim que eu vou fazer. Essa é a pausa de semicolcheia, tá certo? Ou seja, dois colchetes ou duas bolinhas dessa, semicolcheia, né? A gente vai gravando essas lógicas que ajudam a gente a ler melhor depois. A difusa, portanto, é a mesma coisa. Os desenhos agora vão ficando muito parecidos, porém com três, né? Ó, desce negocinho, vem aqui, põe uma bolinha. Oxe, bolinha difícil. Aqui mais uma terceira bolinha com o rabinho que vai ligar, ó. Ligou aqui, já era. Essa é a pausa difusa, tá certo? E a de semifusa? Mesma coisa também, bolinha, puxa o rabinho para o lado, puxa para baixo, desenha quatro agora, são quatro bolinhas, ó. Nossa, tá difícil desenhar bolinha aqui nesse negócio, mas tá bom, né? Beleza, dá para vocês entenderem que é uma bolinha aqui na ponta, tá, gente? O desenho aí tá terrível. Mas está aí, né? Para vocês terem uma noção, então, de que isso é bem importante. Ou seja, a gente tem que conhecer os valores positivos, que são aqueles desenhos, e conhecer os valores negativos, que são esses desenhos. Ou seja, são desenhos diferentes para duas qualidades, né, da configuração rítmica, que é o som e o silêncio. Entenderam? Beleza? Então tem que decorar esse aí, essas figurinhas rítmicas aí agora também. As figurinhas negativas, tá? Beleza, gente? Bom, se isso ficou claro para vocês, o que a gente precisa saber mais sobre isso aqui? A gente precisa saber mais o seguinte, deixa eu dar uma apagada aqui, tudo isso aqui, para não ficar nada atrapalhando nossa visão. Eita, sobrou aqui. O que a gente precisa saber e saber calcular também? Bom, nada muito além daquilo que a gente já viu no caso das figuras positivas. Aqui no caso das figuras negativas, ou as pausas, elas são iguais, as figuras, no ponto de vista do valor, elas são iguais. É só o desenho que muda e o significado, né, da questão do som e do silêncio, tá bom? Então, mas os valores são mesmos. Portanto, então, quando eu tiver uma música que estiver com unidade de tempo, por exemplo, colcheia. Vamos colocar aqui o exemplo, né? Ó. Colcheia é a unidade de tempo. Então, eu ponho aqui U.T. Para a colcheia. Quanto que vai valer a pausa de semínima? Se a colcheia está valendo 1, quanto que vai valer a pausa de semínima? Puxa, mas agora é pausa, você vai falar assim. É diferente? Não, não é diferente, é igual, gente. Lembra, o vizinho de cima é sempre o dobro, o de baixo é metade, né? Então vamos fazer o cálculo aqui. Se a pausa de colcheia vale 1, ela é unidade de tempo, a gente já está aprendendo melhor sobre isso, né? Essa palavrinha quer dizer o quê? Unidade de tempo. Figura que dura um tempo, certo? Então quanto que vai valer a pausa de semínima? Se a colcheia vale 1, a vizinha de cima vale o dobro, quer dizer que vai valer 2, certo? Eita, não apareceu aqui. Aí, apareceu, né? E a vizinha de cima, né? A pausa de mínima, então, quanto que ela vai durar? Ó, se essa durar 2, a mínima vai dobrando, lembra? Essa aqui vai durar 4. E a de semibreve vai durar 8, né? E assim por diante, tá bom? E para baixo vai ficando menor. Opa, quanto que vai valer a pausa de semicolcheia? A pausa de semicolcheia vai valer metade. Opa, 1/3 não, metade. E quanto vai valer a pausa difusa? Vai valer 1/4. Porque é a metade da metade. E quanto vai valer a pausa de semifusa? Opa, 1/8, que eu já aprendi isso, né? Esses valores aí. Tá certo, gente? É igualzinho, não muda nada, tá bom? A única coisa que muda, então, é o que? O desenho e o significado. Em vez de ser a semínima agora, no caso aqui, essa figura que representa a semínima ainda. Só que a pausa de semínimo, ela vai ter um valor igual, né? Só muda a questão do desenho mesmo, de como desenhar, né? Porque um é pausa e o outro é som. E essa questão do significado, de tempo de som e tempo de pausa, né? Medida de som, medida de pausa, tá bom? Beleza? Conseguiram entender isso? Então, esses são os valores negativos, são bem importantes. Então, a gente organiza assim na cabeça.
Tem os desenhos para os valores positivos, que são os sons, e tem os desenhos para os valores negativos, que são as pausas, tá bom? E os valores e nomes são praticamente os mesmos. Só muda o desenho e a significação. Beleza, gente? Eu vou mandar para vocês então a atividade que vocês devem fazer em casa já num outro vídeo. Eu agradeço e até a próxima semana, até a próxima aula. Valeu!